18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h02 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe 18 horas. E boa noite, Karine Leão. Boa noite, Carlão. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Um salve especial pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais. No @ 18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Legal pra você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais e pelo rádio. Participem do nosso programa até às 7 da noite. Estou esperando a sua participação. Nosso WhatsApp é o 994887592. É isso aí. Manda um zap pra gente. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos abordados aqui pela gente do 18 horas. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Ritmo acelerado, Rio Negro seca diariamente a média de 10 centímetros. E hoje a marca já é de 12 metros e 89 centímetros. Em Brasília, as discussões sobre reforma tributária em Zona Franca de Manaus. Os preparativos para o aniversário de Manaus. Na pauta, além dos shows, a polêmica da ciclovia. Legal, 6h03, mais uma vez, boa noite pra você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite. Os destaques do dia a partir de agora. Mais uma edição do 18 horas no ar e é só pra você, hein? Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana super bem, 100,7, 23 de outubro de 2023 no ar. 18 horas. Não, esse é amanhã, hein? Amanhã é terça-feira, é feriado, dia de comemorar o aniversário da nossa querida e amada Manaus, que completa 354 anos de fundação. Manaus, de mil contrastes de encantos, belezas e de, claro, problemas sérios que desafiam nossas autoridades, Karine. Exato, Carlão, como toda grande capital, né? Manaus que cresceu de forma desordenada. Manaus que este ano registra a maior seca da história, que ficou dias encobertas de fumaça tóxica. Mas que apesar desses e outros problemas, tem seus encantos, suas belezas e que é amada por todos nós, né, Carlão? É a nossa Manaus que está em festa. Para marcar esse aniversário, Karine Leão, a prefeitura entrega amanhã, em a primeira etapa do Parque Amazonino Mendes, com o show de Joelma, Thierry e cantores locais, uma super festa. Uma né, festança, Carlão. E a repórter Nathalie Moraes está aqui ao vivo com a gente. Tem mais detalhes a respeito desta festa. Boa noite, Nathalie. Então, qual é o público esperado? Ou seja, a gente sabe que vai muita gente, que vai todo mundo aproveitar esse feriado para comemorar o aniversário de Manaus, não é, Nathalie? Boa noite, Karime e Carlão. O Manauara já está realmente, Karime, no ritmo, né, de feriadão prolongado. E nessa terça-feira, né, vai ter aí uma verdadeira festa de solidariedade com muita música. Isso porque o ritmo de comemorações dos 354 anos da nossa capital acontece aí com a entrega da primeira etapa do Parque Municipal Amazonino Mendes. Essa entrega acontece a partir das 5 horas da tarde. O Parque Amazonino Mendes homenageia aí aquele que foi o maior político da história do Amazonas, que foi governador, prefeito, senador do Amazonas. E essa entrega, Karime, começa às 5 da tarde. A primeira etapa do parque fica ali entre as avenidas Isaías Vieira Alves e Olívia de Menezes Vieira Alves. É ali na divisa entre as zonas leste e norte aqui da capital. A população que for até o local vai se divertir e cantar com os artistas nacionais Joelma e Thierry, além das atrações locais, aí que é o Guto Lima e a Wanda Guedes. Os manauaras também vão poder doar alimentos não perecíveis para as famílias atingidas aí pela seca. Às 6 horas da tarde, quem for lá para a inauguração do Parque Amazonino Mendes, a festa tem início aí abrindo os shows. O cantor local Guto Lima sobe ao palco a partir das 6 da tarde para animar. Em seguida tem a cantora Joelma a partir das 19 horas, ela que é super aguardada, né, pelos fãs manauaras. E às 9 horas da noite o cantor Thierry sobe ao palco e faz aí um show de mais de 2 horas. A cantora Wanda encerra aí essa line-up com toda essa programação pra lá de especial para comemorar esses 354 anos aqui da nossa capital. Mas Karime e Carlão, como parte das comemorações do aniversário da nossa cidade,
a frota do transporte público recebeu 45 novos ônibus na manhã de hoje. Durante o evento, o prefeito Davi Almeida explicou que todos esses veículos entregues na manhã de hoje são do modelo padrão, que são modelos aí maiores que os ônibus convencionais, o que permite aí ao motorista do transporte público levar um número maior de passageiros. Ele também anunciou aí a renovação da frota do transporte alternativo e a entrega de pelo menos 2 paradas, 2 pontos de ônibus com ar-condicionado em parceria aí com a iniciativa privada até o fim desse ano, Karime, Carlão. Maravilha, né, Data? Show de bola. Olha só, agora falando um pouquinho, sobre a história da nossa cidade, Karime, Manaus, é uma metrópole de rocha, que nasceu aí no meio da floresta amazônica, é uma capital que encanta a todos pelas belezas naturais, histórias e riqueza, como diz o ditado, Quem conhece não esquece e quem mora aqui já não quer mais sair. A Karime e o Carlão são provas, São exemplos disso. É uma terra de superlativos, maior floresta, maior rio, maior calor e as pessoas também com maior carinho que existe aqui nesse país para receber pessoas de fora que acabam se encantando e ficando por aqui. A cidade, Karime, começou aí a partir da fortaleza do Rio Negro ainda em 1669 e comemora nessa terça-feira 354 anos de história. Nós conversamos com o pesquisador e o historiador da Universidade Federal do Amazonas, o Otônio Mesquita. Ele reforçou um pouco mais o quanto nós devemos cuidar dessa terra tão amada. Vamos conferir o que disse o historiador. 54 anos é uma idade colocada a partir da sua formação, da primeira construção que seria a Fortaleza da Barra. E a partir dali teve um desenvolvimento muito lento até chegar ao final do século XIX, quando tomou a forma de uma cidade moderna, contemporânea, ainda que isso tivesse prejudicado muito a qualidade de vida por ter agredido muito a natureza. E é essa cidade que nós estamos experimentando ainda, uma série de atualização e que nem sempre pensa o meio ambiente. Então, o fundamental é que essa cidade que comemora aniversário, a sua população pense e repense na qualidade também, porque não é só dos administradores e governantes, mas a própria população precisa saber cuidar bem de todos os espaços, tratar com carinho a cidade para ter o retorno de uma cidade com melhor qualidade. 18 horas. Nós ouvimos aí, Karime, Carlão e ouvintes, Otônio Mesquita, ele que é historiador e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas. E é claro, Karime, como ele disse, a gente realmente precisa cuidar da nossa cidade, Manaus, que tem aí mais de 2.063.000 habitantes, concentra aí mais da metade da população do nosso estado. Nós temos aí a cidade mais populosa da região norte e a 7ª maior população do Brasil, Então a gente sabe que nós temos uma das maiores metrópoles. Exato, uma das maiores metrópoles do país e, é claro, uma cidade que tem toda a importância e que eu acho que cada um de nós temos que exercer mais os nossos deveres de cidadãos e fiscalizar, cobrar dos gestores públicos e cuidar do que é nosso. Então, Karime, Manaus completa 354 anos em meio à seca, um marco histórico que pede atenção para a mensagem que o meio ambiente, está transmitindo aí para todos nós, já que a nossa Amazônia está pedindo socorro. São inúmeros problemas aqui na nossa região. A gente não pode deixar de citar a baixa arborização aqui na nossa cidade, já que nós somos o pulmão do mundo, a gente não pode deixar de citar isso. A seca desse ano realmente ela precisa ser compreendida como um marco histórico e deve ser tratada para que nos próximos anos medidas sejam adotadas antes que os problemas socioeconômicos agravem ainda mais como estão agravando agora, exato, pior Karime? A gente sabe que é conhecida como o pulmão do mundo, mas sabemos que não é exatamente desta forma, Carlão? Que são os rios, é o volume de água que caem aqui, exatamente, que dá mais essa importância aí. Agora, sem dúvida alguma, há de se pensar também de novo,
cada um tem a sua parcela de culpa quando a gente não descarta o lixo no lugar de forma correta e por aí vai, né? Todas aquelas consciências ecológicas que a gente precisa não só conhecer. Nós temos o que se tem em qualquer metrópole espalhada pelo Brasil, né, cara? Temos até mundial, né, Carlão? Mas como que cobram muito mais da gente aqui, mas no mundo. Mas como eu disse, né, a seca realmente tem que ser tratada como um marco histórico, né? E deve ser tratada para que nos próximos anos realmente sejam adotadas medidas necessárias para que a gente realmente, né, possa comemorar os novos anos, os anos vindouros da nossa Manaus, em um cenário completamente diferente, em uma Manaus bem melhor, né, Karime e Carlão? Sem dúvida, Nathalie. Muitíssimo obrigada. É isso aí, temos que comemorar. Otimismo valeu, para o ano que vem. Mas amanhã a gente volta para falar mais sobre o aniversário da cidade, que a gente só comemora os 354 anos amanhã. E o Boi Manaus, ele faz parte das comemorações, né? Então foi adiado por causa da poluição do ar, por causa das queimadas. E deve ser realizado, aí tem as 2 datas para serem definidas, tá? Ou no último fim de semana de novembro ou logo depois do 1º de dezembro. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Manaus. 6h13, você era o melhor Miss do Brasil. Valeu, Nathalie. 18 horas. Olha só, e o Rio Negro amanheceu hoje com nível abaixo de 13 metros. De domingo para segunda, o rio baixou mais 10 centímetros e atingiu a marca de 12 metros e 89 centímetros. Um novo recorde, né, Carlão? E hoje, segunda-feira, a seca do Amazonas bateu um novo recorde aí. Já são 74 centímetros menos que a marca da então maior seca da história, que foi exatamente no dia 24 de outubro de 2010, que o Rio Negro bateu a cota de 13 metros e 63 centímetros. Foi justamente em 24 de outubro de 2010. O ritmo da vazante continua acelerado, Karime Leão, mantendo uma média de 10 centímetros de descida nos últimos 10 dias. É a primeira vez na história, desde as medições hidrológicas que foram instaladas em 1902, que o rio fica abaixo de 13 metros. Pois é, e neste mês de outubro, em especial, o rio tem batido recordes consecutivos de vazante, como explica a repórter Odineia Araújo. O nível das águas do Rio Negro continua descendo com velocidade de 10 centímetros por dia. Nessa segunda-feira, a cota d'água registrada no Porto de Manaus chegou à marca histórica de 12 metros e 89 centímetros. Já são 74 centímetros a mais da seca de 2010 e com previsão de essa diferença ficar ainda maior. Além disso, a seca de 2010 registrou o seu ápice no dia 24 de outubro, dia do aniversário de Manaus. Depois disso, o Rio Negro começou a subir. Esse ano, porém, na véspera do aniversário da cidade, o rio continua descendo e sem previsão de estabilidade, conforme a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury. Ainda estamos em processo de recessão em muitas das estações monitoradas, como é o caso de Manaus, que ainda apresenta descidas na ordem de 10 centímetros diários e que iniciou a semana com níveis abaixo da cota 13, né, chegando a 12,89. Então, esse processo de descida em Manaus só vai se estabilizar quando, principalmente, essas águas das cabeceiras, né, conseguirem, né, digamos, atravessar toda a bacia, né? Então, no momento, essas subidas ainda estão muito na parte mais alta ali da bacia, como é o caso do Alto Solimões, lá em Tabatinga. Hoje, em Tabatinga, o nível do Rio Solimões subiu 30 centímetros, o que indica uma recuperação da estiagem na região, segundo a pesquisadora Jussara Cury. Então, podemos afirmar que no Alto Solimões, a estiagem, a pior parte da estiagem já passou, né? Principalmente aqui na primeira quinzena de outubro, como foi na nossa previsão. Já o Alto Rio Negro, há uma tendência de continuar o processo de estiagem, porque a parte mínima, a cota mínima só é, digamos, atingida em fevereiro. Nas estações monitoradas do Peru, também está ocorrendo subida das águas em mais de uma calha. Já no Médio Solimões, ainda há descida na ordem de 7 centímetros. E isso pode ser uma leve esperança de que o ritmo de descida das águas do Rio Negro, em Manaus, comece a reduzir, conforme a pesquisadora Jussara Cury. Então, Manacapuru também está com com essa ordem de descida, isso na data de hoje, de 7 centímetros, o que indica que há, né, uma tendência de Manaus diminuir esse processo de descida de 10 centímetros. Já mais a
jusante, como é o caso de Itacoatiara, ainda apresenta processos de descida, os níveis estão muito baixos também, já ultrapassou a vazante de 2010, o mesmo ocorre em Parintins, porque estão na sequência, né, da bacia. Então, o que acontece hoje em Manaus vai acontecer parecido em Itacoatiara e Parintins e também nas estações monitoradas do Pará. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E segundo o último boletim da Defesa Civil, com essa intensidade da seca, seguem aí 59 dos 62 municípios do estado em situação de emergência, 1 em alerta e 2 em normalidade. Já são 633 mil pessoas afetadas pela seca severa aqui no estado do Amazonas. Tá feia a coisa, mas tudo indica uma mudança aí de chave. É que o nível do Rio Solimões voltou a subir em Tabatinga e em Santo Antônio do Içá, municípios localizados no sudoeste do Amazonas. Entre os dias 6 e 20 de outubro houve oscilação na medição, mas nesse fim de semana em Tabatinga, pela primeira vez desde o dia 1º deste mês, o rio de Águas Barrentas atingiu nível acima do ponto zero da régua de medição. O pesquisador afirma que subida ocorre em razão de chuvas lá no Peru, onde nasce o rio Amazonas. Exato, Carlão. E no sábado agora, dia 21, o Rio Solimões alcançou 20 centímetros em Tabatinga. E no domingo alcançou 47 centímetros. Em Santo Antônio do Içá, subiu no sábado para 2 centímetros acima da marcação. E apesar das boas notícias aí da chuva, o pesquisador em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Marcos Suassuna, a expectativa é que os rios da bacia do Rio Amazonas tenham subida atrasada e lenta, também por causa do fenômeno El Niño, que provoca aí a alteração nos padrões da chuva. Às 6 horas e 18 minutos, e a polêmica deste fim de semana foi a ciclovia na Ponta Negra. E bota polêmica nisso. A população reagiu à pintura do calçadão na Ponta Negra e obrigou a prefeitura a reconhecer o erro. Inclusive já iniciou a retirada da tinta das pedras portuguesas. O que foi isso, hein, Karine? Carlão, foi aquela reação forte das redes sociais, reação negativa, né, por conta aí dessa atitude da prefeitura. E as redes sociais é o seguinte, agora é a opinião pública, né? Acabou. Até o Ministério Público divulgou uma nota negando que tenha concordado com a pintura do calçadão. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente, acompanhou toda essa polêmica, traz pra gente mais informações. André, boa noite, André. Então, a prefeitura diz que até sábado toda a tinta do calçadão vai ser retirada, até o próximo sábado agora, é isso mesmo? Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, isso mesmo, Karime, Carlão, pra gente entender, né? Tudo aí começou quando um vídeo foi compartilhado nas redes sociais. Esse vídeo acabou ganhando repercussão na internet. Isso aconteceu agora neste final de semana, onde o vídeo ali foi gravado mostrando indignação, isso pela Prefeitura de Manaus ter pintado de vermelho a calçada de pedras para servir de ciclovia ali no complexo da Ponta Negra, que fica aqui na zona oeste de Manaus. Aí, com a repercussão, o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas divulgou uma nota de repúdio, né, aí sobre essa ciclovia, né, a obra orçada em 4 milhões de reais, né, essa obra aí, ela tem 3 quilômetros e 600 metros de extensão, hein? Foi tudo isso aí pintado de vermelho. Nas redes sociais, o secretário municipal de infraestrutura, que é o Renato Júnior, disse, né, depois de toda essa repercussão, que a pintura, né, acabou divulgando ali a remoção da pintura ali da administração pública e disse também que não custará nada, né, a administração pública. Na reforma do calçadão da Ponta Negra, as chamadas pedras portuguesas antes importadas foram assentadas uma a uma, né? Essa técnica ela é utilizada para esse tipo de piso e que demanda também muito tempo e mão de obra especializada, né? Agora, além disso, a prefeitura
Prefeitura de Manaus também comunicou que a pintura feita pela CEMINF, né, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, faz parte de uma ciclovia ainda em construção, mas que vai readequar o projeto, removendo ali a pintura, algo que já começou pela manhã, e implantando novas pedras portuguesas, né, na cor vermelha, ou seja, ao invés de pintar, como já fizeram, já estão removendo, agora a obra, né, vai ser feita colocando as pedras da cor natural, né, que eles querem, que é a cor vermelha. Vamos ouvir aí um trecho da fala do secretário de Infraestrutura, o Renato Júnior. O prefeito acaba de determinar que seja removida a pintura de cima da pedra portuguesa e a CEMINF o fará. Já contactamos a empresa terceirizada que substituirá por pedras portuguesas da cor adequada, com um detalhe: sem ônus à administração pública, ou seja, não custará nada mais para a Prefeitura de Manaus. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do Renato Júnior, secretário da CEMINF, né, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Olha só, o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo aqui do Amazonas, depois de todo esse episódio, pediu esclarecimentos da Prefeitura sobre a intervenção, né, considerada pelo Conselho inadequada e desrespeitosa com o patrimônio histórico-cultural da cidade. Eu também entrei em contato e conversei com o diretor do conselho, né, o Jean Faria. Segundo ele, a solicitação de retirada da pintura é porque a situação não condiz com a pedra que está ali no local, e além disso, apenas com essa pintura aí, de acordo com o Jean, não ia durar nem 6 meses ali e ia sair rapidamente. Vamos ouvir a fala dele. A pintura em si, ela não tem resistência, ela vai acabar em 6 meses. Diferente da pedra que está lá 4, 5, 10 anos, continua sendo pedra sempre. Então está gerando uma manutenção a longo prazo para a prefeitura, que isso é horrível. E aí, o recomendado ali é que você faça um projeto técnico. Você tem técnicos especialistas lá no Implube que resolvem isso muito fácil. O que parece que não foi pensado com o devido respeito que merece tanto a ciclovia, tanto a Ponta Negra. Tem espaços lá que eu não consigo ter bicicleta e pedestre juntos. É só você conversar com qualquer ciclista que ele também não vai concordar com aquilo lá. 18 horas. Muito bem, a gente ouviu a fala aí do Jean Faria Júnior, ele que é o diretor de Arquitetura e Urbanismo. Olha só, também teve a situação que o Ministério Público do Estado aqui do Amazonas chegou a rebater o secretário municipal de Infraestrutura de Manaus, Renato Júnior, sobre a ciclofaixa vermelha pintada ali em parte do calçadão de pedras portuguesas, né, que é uma área de lazer e turismo aqui da Ponta Negra. O secretário havia afirmado que a pintura teria sido feita em conformidade com o Ministério Público, né? Só que por meio de nota, o próprio Ministério Público esclareceu que não se envolveu diretamente nos aspectos técnicos da obra da ciclofaixa sobre o calçadão e nem com a execução ou pintura, né? O Ministério explicou que foi firmado um TAC. O que é o TAC? É o termo de ajustamento de conduta, isso para a construção de uma ciclovia na Avenida Coronel Teixeira, né? Ainda na nota, o Ministério Público reitera que, abre aspas, o projeto da Prefeitura deveria ter previsto uma solução adequada para a ciclovia sobre o calçadão, inclusive levando em consideração consulta ao seu corpo técnico e ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fecha aspas. E agora, no fim da manhã, né, de hoje, os trabalhadores começaram a remover a pintura do local. A remoção começou às 11 horas da manhã, ali com a presença do secretário, né, da CEMINF, que disse que o trecho da pintura removida será refeito em uma nova demarcação da área. Bom, agora assim como a gente ouviu também a fala, né, do diretor aí da Arquitetura e Urbanismo aqui de Manaus, o Jean Faria, sobre conversar com algum, né, ciclista para saber sobre a situação. Bom, sobre a informação de que houve consenso e conversas com os ciclistas, como a Prefeitura diz, como o secretário de Obras disse, na verdade não foi
foi bem assim, porque eu procurei, né, um dos coordenadores, né, coordenadores de grupo pedal aqui de Manaus, o Carlos Morales, né? Ele falou com a nossa equipe sobre não só essa situação da Ponta Negra, mas experiências também que eles têm em outras ciclovias em Manaus. E também nessa fala que a gente vai ouvir agora, ele afirmou, né, nem ter sido informado sobre a pintura para a ciclovia ali nesse trecho da Ponta Negra, aqui na zona oeste de Manaus. Vamos ouvir. A gente já tem experiência lá na Avenida das Torres, que não atende às normas e ela encharca, ela quebra, ela parte, ela não aguenta só a rodagem dos ciclistas, que dirá, né, se tiver um fluxo grande, como deverá ter da Ponta Negra, né? Então isso a gente fica um pouco preocupado, né, porque não tivemos acesso como deveríamos a esse projeto e esse caso que aconteceu de pintarem as pedras. Aí entra em evidência tudo, né? A sociedade como um todo, não só os ciclistas, todo mundo reagiu a essa aberração de visual que fizeram, né? Não era necessário fazer dessa forma, né? Estragar as pedras e ficar uma coisa tão chamativa sem necessidade. Então, estão corrigindo, supostamente sem custo que seja, mas o que me preocupa é uma alegação do secretário que diz que os ciclistas sabiam do processo, e eu creio que não, né? Eu e vários amigos estamos sempre tentando entender o que está acontecendo. Não sabíamos que ia ser feita essa pintura dessa forma. 18 horas. Muito bem, a gente ouviu a fala do Carlos Morales, que é um dos coordenadores de grupo de pedal aqui em Manaus. Ele é ciclista também, obrigado pela participação dele aqui, falando, né, a opinião dele sobre essa situação das pinturas ali nas pedras portuguesas da Praia da Ponta Negra. O calçadão da Ponta Negra de Manaus, ele é formado por pedras de calcário, né, de cor clara, e de basalto de cor escura, né, de origem portuguesa. As pedras naturais foram colocadas ali no local, isso no ano de 2013, quando começou ali a reforma, né, a revitalização do complexo. E de acordo com pesquisadores, por serem nobres, as pedras não deveriam receber pinturas, Karine Carlão. Okay. Tá certo, então, né? Mas pelo menos já estão trabalhando para reformular. Exatamente. Obrigada, André Meireles, pelas informações. 6h28, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, Cadu, bom te ver, boa noite. O senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária, faz os últimos ajustes para o relatório aí, do relatório final, né, da reforma. Agora, como é que o texto trata aqui a nossa Zona Franca de Manaus? Cadu, conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite, ouvintes. Karime, hoje o senador Eduardo Braga se reuniu novamente com o ministro Fernando Haddad, hoje pela manhã, para fazer os últimos acertos, né, sobre o texto da reforma tributária. Amanhã, Braga vai apresentar o relatório final, o relatório dele, à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com todas as mudanças sugeridas pelo Senado, envolvendo inclusive a Zona Franca de Manaus. Karime, e sim, respondendo a sua pergunta, a Zona Franca vai ser preservada nesse texto que vai ser apresentado amanhã na CCJ. Ele fez uma mudança importante nesse texto para criar, Karime, uma espécie de contribuição a exemplo do que hoje é a CID Combustíveis. A CID não é imposto, como a gente já sabe, é uma contribuição que a gente paga ao abastecer o veículo, né? E esse dinheiro vai principalmente para a saúde. Se a gente resgatar na história, não é uma história tão bonita, né, com relação a essa CID, né, Karime? A CID, ela foi criada na época para arrecadar mais dinheiro, né, mais imposto, mais recursos aí para a saúde pública, que passava por uma crise, e a CID, que era provisória, acabou virando permanente, né? Ficou permanente, agora faz parte das nossas vidas. Inclusive faz parte da desoneração dos combustíveis, que acabou prejudicando a questão do imposto de renda, acabou prejudicando o FPM dos prefeitos, enfim. Agora,
essa é a CID, é uma espécie de CID para a Zona Franca. Então, essa contribuição seria mais ou menos essa, a forma que o senador Eduardo Braga ele está optando, ele está dando essa alternativa de contribuição no sentido de compensar as perdas das indústrias com essa simplificação tributária. Por quê, Karime? O IPI está indo embora. Né? O imposto de importação, o imposto sobre produtos industrializados, o ICMS, tudo isso está acabando para virar só um imposto. Então, como é que fica a Zona Franca se há um incentivo zero de IPI, se esse imposto não vai existir mais? Como é que fica? Então, a solução seria criar essa compensação, essa CID Zona Franca, para tentar compensar os empresários que vão ter perdas aí com a falta de incentivo fiscal, né? Outro ponto importante é que o senador Eduardo Braga ele está conseguindo aplacar as divergências com os governadores com relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional e também com a criação do Conselho Federativo, que é uma espécie de colegiado que vai gerir a arrecadação dos tributos estaduais, né? O Braga disse hoje que esse Fundo de Desenvolvimento Regional pode ser maior, acima de 50 bilhões, e esse tal Conselho Federativo, que é outro ponto polêmico, né? Ele vai funcionar de uma maneira diferente em relação ao que foi estabelecido pela Câmara. A gente já falou sobre como é que funcionaria esse conselho. Esse conselho seria formado por governadores, alguns governadores, e eles, ao receber, a União receber toda a arrecadação do ICMS, ISS, outros impostos por um desses impostos únicos aí, no caso a CBS, aí esse dinheirão todo vai ser gerido por esse conselho. Parte desse dinheiro vai para tal estado, vai para o Paraná, vai para São Paulo, vai para o Amazonas e tal. Aí os governadores, claro, estão insatisfeitos, porque eles querem uma distribuição, eles querem a garantia de que possa haver uma distribuição equânime de acordo com como que sempre foi. Então essa é a grande preocupação. E Eduardo Braga disse que essa situação está sendo resolvida pouco a pouco e parece que ele vai chegar a um consenso, afinal, na entrega desse relatório da reforma tributária. Ele não deu detalhes, mas disse que está chegando finalmente ao consenso. Braga hoje, Karime, pareceu bem tranquilo, viu? Hoje ele esteve lá nessa reunião com o Fernando Haddad, estava mais tranquilo, parece que a missão dele está sendo quase cumprida e ele está conseguindo entregar um texto melhor em relação ao que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e ele falou também algumas inovações, né? Ele falou que com essa reforma vai acabar essa história de incentivo fiscal. Agora vai ser tudo por meio de incentivo financeiro. O Estado que quiser optar por uma espécie de incentivo fiscal, oferecer um incentivo fiscal, isso não vai ser mais possível. Vai ser possível só oferecer incentivo financeiro e esse dinheiro vai sair do Fundo de Desenvolvimento Regional. Ou seja, dar uma equidade e evitar esse vai e vem, né? Esse circo que é a nossa reforma tributária. Outro ponto que ele falou, Karime, com relação, ele falou nessa coletiva de imprensa, é com relação a que a cada 5 anos os regimes de exceção vão ser fiscalizados, vão ser revisados pelo Congresso Nacional. Isso daí é muito importante, inclusive a CID Zona Franca de Manaus. Ele falou que como a Zona Franca é um regime de exceção colocado nessa reforma, esse modelo vai ser revisado a cada 5 anos. Isso daí é muito importante. Eu separei um trecho da coletiva, Karime, sobre desse tanto de coisas que o senador falou pra gente. Vamos ouvir. Essa é uma das mudanças importantes e um dos legados importantes que o Senado está tentando contribuir como Casa da Federação, tendo em vista de que um dos fundamentos que muda na reforma tributária, além da origem do destino da cobrança do imposto, é de que o incentivo econômico deixará de ser fiscal e passará a ser orçamentário financeiro. E esse incentivo acontecerá exatamente através do Fundo de Desenvolvimento Regional. Portanto, a minha opinião é que quanto mais robusto for o Fundo de Desenvolvimento Regional, mais robusta será a política de desconcentração da
economia. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, né, líder, relator aí da reforma tributária, e ele explicando, né, como é que vai ficar essa situação, e a gente espera que a Zona Franca de Manaus fique bem, digamos assim. Fique numa boa. Numa boa, porque intacto é meio complicado, né? Numa boa talvez não fique não, Karime, porque a briga tá feia, né? A gente já falou aí que a imprensa nacional já não estava, né? Agora nessa reforma, mas a expectativa é que ela sobreviva, né? Porque quando ela foi entregue pela Câmara, a Zona Franca garantiria uma sobrevida com o Fundo de Desenvolvimento Regional. A gente falou sobre esse assunto aqui também. Aí agora o senador Eduardo Braga propôs criar uma nova CID, essa contribuição aí para que o Brasil possa contribuir para que o empresariado, as indústrias do Amazonas possam ter essa compensação financeira compensando aquele incentivo fiscal que eles tinham, né, com o IPI, o ICMS, enfim, outros incentivos. Isso, segundo o senador Eduardo Braga, mantém a competitividade da Zona Franca de Manaus. Agora, o texto vai ser apresentado amanhã, que é dia 24, aniversário de Manaus, inclusive, né? Já nem estou mais morando há 9 anos já em Brasília, já quase nem lembro. Vai ser apresentado amanhã na CCJ. A expectativa é que o texto possa ser aprovado até o dia 7 de novembro, que vai haver mudanças principalmente com relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional. Essas divergências vão sendo sanadas nas discussões e no dia 8 e 9 no plenário do Senado a expectativa de que possa ser apreciado e votado esse texto. Então é possível que na primeira quinzena de novembro o Senado aprove a reforma tributária. E aí o texto volta para a Câmara e depois vai à promulgação. É o que esse pelo menos é o calendário. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, hoje foram publicados os vetos do presidente Lula ao marco temporal aí, polêmico. Isso desagradou a bancada ruralista, que promete, inclusive, derrubar esses vetos no voto. É isso, Cadu? É isso mesmo, Carlão. O presidente Lula, ele fez 34 vetos ao projeto de lei do marco temporal. Esse projeto de lei é de autoria da bancada ruralista, que contrapõe aquela decisão do STF que favoreceu os indígenas. A gente contou essa história, foram dias, meses, né, na verdade, de julgamento desse caso do marco temporal. A decisão final foi tomada alguns dias atrás em favor dos povos indígenas, né? E aí, para rebater essa decisão, a bancada ruralista fez uma pressão enorme para empurrar para frente um projeto de lei que já existia, e aí aprovou-se na Câmara, aprovou no Senado, foi para sanção, e aí o presidente Lula, ele fez esse veto, que não é um veto total, viu? Ele é um veto parcial ao projeto de lei. Houve uma intensa negociação para evitar uma ruptura entre o governo federal e a bancada ruralista, mas ainda assim ficou um racha enorme. Por quê? Porque o principal veto, Carlão, ele retira a proposta do marco temporal, né? O presidente Lula foi lá no artigo 4º e tirou que não pode haver o marco temporal. Ele retirou esse trecho do marco temporal. E aí, alegando vício de inconstitucionalidade, desmontou o projeto de lei, e agora a bancada ruralista anunciou que vai reagir contra o governo federal e ameaça, inclusive, obstrução nas votações de interesse do governo, principalmente as pautas econômicas. Então é mais uma bancada que reage contra o governo. O Congresso Nacional começa essa semana em pé de guerra, porque vai ser um puxa daqui, puxa de lá, numa negociação. O governo tentou estabelecer aí uma negociação para que possa indenizar os ruralistas, né, os produtores rurais, com relação àquelas terras onde há conflito com os povos indígenas. Então o governo está tentando fazer a mediação do pagamento de indenizações, só que a bancada ruralista não está contente com essa postura do governo, então ela quer fazer um movimento essa semana para tentar obstruir o governo. Então o assunto da semana, de terça, de quarta e de quinta, Carlão, vai ser essa briga intensa entre bancada ruralista e o governo federal. Carlão e Karime. E vamos acompanhar, né, Cadu? Muitíssimo obrigada pela sua participação. Boa noite e até amanhã.
Valeu, Cadu. Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas, fique ligado, hein? Começou hoje a dragagem no Rio Amazonas. O trabalho começou no trecho mais crítico lá em Itacoatiara. Nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã, terça-feira, e é com você, Karine. Previsão do tempo. Aniversário de Manaus, né, Carlão? Então, esse dia 24, a previsão é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista de 25 graus, a máxima fresquinha, gente, 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 54% e 97%. Mix. Olha lá, e finalmente começou o serviço de dragagem no Rio Amazonas. Os trabalhos começaram na costa do Tabocal, próximo ao município de Itacoatiara, 270 quilômetros de Manaus. Carlão, esse trecho é considerado crítico para a navegação por causa do nível da água. Está tão raso que impede a entrada de navios cargueiros com os insumos para abastecer as indústrias da Zona Franca de Manaus. E a repórter Nathalie Moraes está acompanhando todo esse trabalho, toda essa movimentação. Traz pra gente as informações atualizadas. Boa noite, Nathalie, bem-vinda novamente. Então, essa dragagem, a gente sabe mais ou menos o tempo que vai durar? Como é que está tudo lá? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes, são 18 horas. Então, Karime, a primeira etapa que começou hoje terá 8 quilômetros de extensão com duração de 30 dias. Todo esse trabalho de dragagem ali na costa do Tabocal, nas proximidades do município de Itacoatiara, vai custar aí cerca de 38 milhões de reais. O trecho é considerado muito crítico para a navegação pelo nível em que se encontram as águas ali dos Solimões, ali naquela região, impedindo a entrada principalmente dos navios cargueiros com os insumos para abastecer a indústria da nossa Zona Franca aqui de Manaus, né? Como a gente vem acompanhando todo esse trabalho, né? A gente vem acompanhando de perto toda essa situação da estiagem, da seca aqui no Amazonas, que até essa terça-feira já atinge aí 59 municípios que estão em situação de emergência. Um município em alerta, somente 2 municípios permanecem aí em situação de normalidade, que é Apuí e Presidente Figueiredo. Ao todo, são mais de 604 mil pessoas afetadas em todo o Amazonas pela seca e 152 mil famílias, Karime e Carlão. Durante visita a Manaus, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, anunciou aí um contrato de liberação com o Ministério dos Transportes em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, com uma verba de 100 milhões de reais para esse trabalho inicial de dragagem nos nossos rios. Ao todo serão realizados aí 2 obras de dragagem, uma no Rio Solimões e outra ali na região do Rio Madeira. O objetivo realmente é recuperar a capacidade de navegação nessas 2 regiões. Essa segunda obra de dragagem, que ainda não iniciou, terá aí uma duração de 45 dias e deve custar aí pelo menos 100 milhões de reais. Essa verba, lembrando, já foi liberada na semana passada. Além dos 100 milhões, o vice-presidente Geraldo Alckmin informou que já foram liberados outros 38 milhões pelo DENIT, né? Justamente para esse trabalho de dragagem ali no Alto Solimões, principalmente na região de Tabatinga e Benjamin Constant. São 2 municípios que estão sendo extremamente afetados por conta dessa seca, sofrendo inclusive com a falta de água potável. Com isso, com todo esse envio de verbas, chegaram aí ao montante de 647 milhões de reais através dos ministérios e instituições que destinaram todo esse dinheiro aí às vítimas das secas nos rios aqui no Amazonas. Karime e Carlão, para a gente entender um pouco mais de como está funcionando toda essa situação, muitas fábricas instaladas no polo industrial aqui de Manaus já vem amargando alguns prejuízos, né? Como a gente noticiou aqui na semana passada, algumas delas já estão dando até férias coletivas, né? 25 mil trabalhadores. Exatamente, né? Eles já adiantaram aí esses trabalhos
trabalhos, mas até amanhã, até essa terça-feira, pelo menos 1.160 contêineres estão vindos aí de balsas para abastecer as empresas instaladas aqui no Polo Industrial de Manaus. Essa carga ela está sendo transportada do porto da Vila do Conde, do município de Barcarena, no Pará. Eu conversei com o presidente da Associação Brasileira de Navegação no Interior, o Dodó Carvalho, e ele disse que essas 4 balsas devem chegar em Manaus ainda nessa terça-feira para abastecer aí o Polo Industrial de Manaus. Vamos conferir. Os primeiros comboios começam a chegar em Manaus a partir de terça-feira. Então, a partir de terça-feira, começam a chegar os primeiros contêineres transbordados em Vila do Conde, do navio, para as balsas. 18 horas. Bom, Karime Carlão, nós ouvimos aí a fala do Dodó Carvalho, e ele que é presidente da Associação Brasileira de Navegação do Interior, confirmando aí a chegada, né, de 4 balsas que chegarão em Manaus nessa terça-feira, trazendo aí 1.160 contêineres que estão vindo aí para abastecer a indústria aqui no nosso Amazonas. É uma notícia que já traz uma certa esperança para todos nós, né? A gente sabia que estava ok a Black Friday, mas o Natal ainda estava incerto. Então, com essa chegada, a gente já fica tranquila para o Natal também. E a esperar que esses milhões que chegaram também sejam realmente utilizados e bem utilizados para a população, né? Exato, bem utilizados é a questão. A isso. Exato. E como eu disse anteriormente, né, Karime Carlão, são mais de 604 mil pessoas afetadas por toda essa seca, por toda essa estiagem, né? Que estão realmente clamando por ajuda, clamando por socorro. E a gente realmente espera que esse trabalho de dragagem, né, seja feito, que o caminho no rio seja aberto para que realmente essas embarcações possam levar socorro e auxílio para essas famílias que realmente tanto precisam. Karime Carlão, só para finalizar, essa operação aí com as balsas vai continuar, serão aí pelo menos 2 a 3 faixas, trazendo aí cerca de 700 a 1.000 contêineres saindo lá de Barcarena, pelo menos toda semana, até que essa situação aqui no Amazonas seja normalizada. Karime e Carlão. Valeu, Nathalie. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 18 horas. Olha só, a Caixa Econômica Federal reservou este ano para o financiamento da casa própria aqui no Amazonas. Em atenção, são quase 4 bilhões de reais, sendo 3,5 bilhões para as faixas mais populares do programa Minha Casa Minha Vida, Karime. E a instituição é a maior financiadora da casa própria no país e também aqui no Amazonas, está mantendo na carteira imobiliária 67% de todos os financiamentos. No Amazonas, a Caixa vai usar recursos do fundo do FGTS para investir quase 3 bilhões e meio de reais aqui no estado, no programa Amazonas Meu Lar, programa criado pelo governador Wilson Lima para oferecer a casa própria para quase 30 mil amazonenses. Bom, atualmente o programa da casa própria do governo do Amazonas está em fase de cadastramento dos interessados e a renda máxima para os interessados é de 4,4 mil reais. A faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Já a Prefeitura de Manaus também tem parceria com a Caixa para colocar de pé o programa Manaus Minha Casa. A previsão do programa da Prefeitura é dar casa própria para 4 mil famílias. O programa pretende oferecer moradia segura para quem vive em área de risco. Olha só, começou hoje a aplicação do vestibular da UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Ontem, domingo, foram realizadas as provas do sistema de ingresso seriado, que é o SIS, Karime. E o repórter André Meirelles volta a falar ao vivo com a gente sobre essas informações, esse vestibular. Boa noite, André. Então, foi muito nesse domingo. Será que chegou a atrapalhar a prova, André? Conta pra gente. Pois é, será que faltou muita gente? Conta. Olha, boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. Olha, por causa da forte chuva que atingiu Manaus e municípios próximos, né, nesse domingo, a abertura dos portões, inclusive, foi antecipada para meia hora antes da prova. A medida foi tomada para que os alunos se acomodassem e diminuíssem as tensões de trânsito na frente das escolas. Isso afirmou o reitor André Zogaíbe, né? Ao todo, 34.155 pessoas se inscreveram para as provas de acompanhamentos, que é a primeira, segunda, terceira aí do SIS, né? As provas foram aplicadas ontem e a movimentação nos locais dos exames, mesmo com a chuva, foi tranquila, isso de acordo com a UEA. Né? Para quem
já fez o CIS, o gabarito oficial será divulgado, inclusive, daqui a pouco, né? 8 horas da noite, horário de Manaus mesmo, aí no site da UEA.edu.br, por meio de consulta, utilizando ali o CPF, né? Olha, também a gente tem informação aqui que a Comissão Geral de Concursos da UEA registrou 2.780 abstenções na aplicação das provas do CIS, o que representa 7,96% do total de candidatos inscritos no processo, né? E hoje as provas do vestibular da UEA foram realizadas no primeiro dia, né? A aplicação das provas de conhecimentos gerais. Já amanhã, terça-feira, feriado, aniversário de Manaus, ocorrem as provas de conhecimentos específicos e redação também para os candidatos do vestibular. Atenção, os portões, né, serão abertos ao meio-dia e vai ser fechado aí no horário de Manaus mesmo, 10:50, meio-dia e 50, em atenção. Então, melhor não chegar aí meio-dia e 49, correr o risco de dar meio-dia e 50 e já era, né? Olha, lista dos candidatos aprovados no vestibular de 2023, acesso 2024. E CIS tem previsão de ser divulgada, hein? Olha, atenção, dia 7 de dezembro de 2023. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Beleza, André Meirelles. Agora 6h51. 18 horas. E agora vamos falar direto sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, pintar o calçadão da Ponta Negra para chamar de ciclovia não foi lá um bom negócio para a prefeitura, né, Cíntia? Conta mais pra gente. Rolou. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, não rolou e aí tiveram que voltar atrás e essa resposta foi rápida, mas deixou um caminho aí, um rastro de negatividade, digamos assim, e deu para ver bastante isso nas redes sociais. Ambiente em que o prefeito Davi Almeida foi praticamente aí cancelado, como se fala, né? Nos comentários estavam cobrando, principalmente porque o secretário Renato Júnior falou que a mudança aí, trocar as pedras por pedras vermelhas opacas não vai trazer nenhum tipo de prejuízo, mas é um discurso muito contraditório, porque para pintar já houve um custo. Quando a população soube que a gente estava falando de 4 milhões em contrato para fazer a ciclovia, isso também já foi um escândalo, também pegou muito mal, e esse discurso de não vai ter ônus para a prefeitura não colou. Então, prefeito Davi Almeida acaba tendo um desgaste aí. A gente está falando de praticamente um ano eleitoral, porque 2024 a gente já se sente nele. E então acho que o resultado disso, vindo também de uma série de outros problemas, a gente fala de um momento de grande desgaste para o prefeito Davi Almeida, em especial porque era uma obra para entregar amanhã, né? Comemorar o aniversário, e ficou marcado por exatamente uma coisa a não se comemorar, a se pensar duas vezes e a mostrar o quanto está sendo desastrosa a administração. Falando em eleição, não estava exatamente no nosso assunto, mas acabaram de falar isso porque está rolando uma live sobre a inauguração do Rapidão, e Roberto Cidade, que é presidente da Assembleia Legislativa, aproveita esse momento, ele que é um candidato, 2, né? E aí ele fez uma aspa que é o seguinte: não é pintar a calçada da Ponta Negra de vermelho que vai resolver, são obras como essa, se referindo ali ao Rapidão que está sendo inaugurado neste momento pelo governador. Então, enfim, outros políticos aproveitaram para surfar essa onda. Karime, Carlão. Olha só, e falando em onda, olha só, a fábrica de honrarias, Cíntia, da Assembleia Legislativa continua funcionando a todo vapor. Agora, quem será o próximo cidadão amazonense, Blink? A gente está falando aí direto da Assembleia Legislativa, deputado João Luiz, aquele mesmo quem deu o título de cidadão do Amazonas para Omar Aziz. Ele agora dá o título de cidadão do Amazonas para o jogador Sassá. Lembrando que a gente fala que ele dá o título, não é bem ele, né? Ele propõe, mas a casa inteira tem que aceitar. Então fica muito voltado ali para quem propôs, mas toda a casa participa para que isso ande. E aí é o jogador Sassá, herói do Amazonas FC na decisão da Série C. Sassá, ele é carioca, foi revelado pelo Botafogo, e a justificativa é que, abre aspas, essa é uma homenagem justa para esse jogador que tem levado o nome do nosso estado no Brasil. Isso é o que disse o deputado João Luiz na hora de justificar essa homenagem. Então tá, né? Tá certo.
Blink, vamos seguir falando dos prefeitos aqui do estado do Amazonas, porque tem prefeito reduzindo o próprio salário e dos seus secretários. Esse é o meio. O que aconteceu? Porque isso aqui no Brasil, em especial no Amazonas, é raro até, né? É muito raro, a gente acha até que leu errado, mas é isso mesmo, viu? Foi o prefeito Denis Paiva, ele é prefeito de Atalaia do Norte e ele publicou ali uma regulamentação dizendo da redução da remuneração dele e dos secretários. Falou que vai ter uma redução de 20% para poder ajustar as contas do município, não ultrapassar nada. Esse corte foi feito só realmente para o prefeito, vice e secretários, mas não vai atingir mais ninguém da secretaria. Então, tá cortando na carne, mas cortando no salário deles mesmos, né? Pra equilibrar as finanças. Aí, gostei. Bravo, né? Muito bom. Salva de palmas. Suspeita, assim, eu vou olhar direito isso. Tá ótimo. Amanhã você traz as informações pra gente, pra ver se é isso mesmo. Valeu, Cíntia. Obrigada, Cíntia. Até amanhã. Até amanhã. Mix. 18 horas. Esporte. Olha aí, só o Amazonas está em festa com o título de campeão aí da Série C. Um sufoco, mas foi legal, deu certo, tá tudo bem, somos campeões. É a primeira vez, inclusive, que um time amazonense conquista um título nacional, hein? E o Cid Soares está aqui, vai falar pra gente. Inclusive, esse título, Cid, foi fora de casa, lá em Santa Catarina, fica melhor ainda, né, Cid? Foi lindo, né? A onça mesmo. Tá braba, né? Exatamente. Isso, cara, sem sufoco não tem nem graça. Né? De virada. Isso mesmo, Carlão. Olha, a Série C 2023 tem dono, é o Amazonas Futebol Clube, que é um dos caçulas do futebol do país. Foi fundado em 2019 e já está agora na galeria dos campeões brasileiros. Com méritos, venceu de virada o Brusque por 2-1 ontem, em Brusque, lá em Santa Catarina, e conquistou a Série C do Brasileirão. É o primeiro título do Campeonato Brasileiro conquistado por um clube aqui do nosso estado. Os gols da vitória histórica foram marcados por Diego Torres e Sassá, que foi muito bem comentado já aqui, que terminou aí como o artilheiro da Série C 2023. Foram 18 gols marcados pelo Amazonas na competição e agora é comemorar, claro, né? E mostrar ao que veio na Série B. Por falar nisso, a delegação aurinegra iniciou seu retorno a Manaus hoje à tarde e às 3h30 embarcaram aí para Navegantes, rumo a Guarulhos, lá em São Paulo. Chegaram em São Paulo às 4h40, logo mais às 22h30 devem sair de lá, embarca aqui para Manaus com chegada prevista no aeroporto Eduardo Gomes por volta de 1h20. Tá todo mundo convidado para receber. Vai estar lá, né? Com certeza a torcida vai estar lá. Camisa, tudo. Já começa a festividade. Isso. Após o desembarque, vai rolar uma carreata do aeroporto até o Pagode do Decreto na Avenida das Torres, para que o elenco, comissão técnica, dirigentes possam comemorar o título brasileiro junto com os torcedores aqui do Amazonas. E a festa do Pagode do Decreto inicia às 22 horas. Quem quiser ir para lá direto já pode ir com entrada gratuita. O melhor de tudo é isso, né? Então, ou seja, não vai pagar nada, vai curtir muito. E em mais um clássico, o Flamengo conquistou uma vitória importante por 1-0, Flamengo. Pois é, em cima do Vasco da Gama aí, ó. Vasco da Gama. Aí, Vascaíno, então cuidado que a onça vai pegar vocês. Ai, Série B, né? Então. Pois é, isso aconteceu ontem à tarde, né? Jogando no Maracanã, no Rio, o time rubro-negro ganhou com gol de Gerson no segundo tempo, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira partida dos técnicos Tite e Ramon Dias por seus times no Maracanã, que contou aí com 69.473 torcedores, maior público da competição, estádio lotadaço. Com a vitória em casa sobre o Fluminense, o Bragantino manteve a primeira colocação do retorno pela segunda rodada consecutiva, consolidando uma incrível recuperação, e agora o vice-líder é o Flamengo. Com a vitória de ontem sobre o Vasco, o rubro-negro se mantém com 100% na era Tite, chegando a 50 pontos, garantindo mais uma rodada no G4. O Vasco segue com 30 pontos, entrou novamente na zona de rebaixamento. Embora a torcida difícil possa ter esperança, mas tem esperança, né? Tem. Reta final da competição, o negócio vai ser, eu acho que melhora muito. Bom, olha, Botafogo tentou, né? Entrou com um mandato de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que o presidente do tribunal ele não concedeu eliminar a favor do Clube Carioca. O Alvinegro, tentava manter a partida contra o Fortaleza para essa terça-feira na capital cearense, mas ela segue adiada. A CBF ainda vai determinar uma nova data da partida. E só para encerrar,
Brasil caiu para a 4ª colocação no quadro geral de medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Ontem, segundo dia de competições em Santiago, o país foi ao pódio 10 vezes. É isso. E Rebeca Andrade, né, fez a sua estreia no Pan, lá de Santiago, mesmo se poupando de algumas provas. A campeã mundial da ginástica ajudou o Brasil a conquistar a prata na final feminina por equipes. Meninos, Maravilha. Boa noite. Obrigada, Valeu, Cid. Até amanhã. Vamos lá na festa do... Bora lá, festejar o Amazonas campeão. Valeu. Mix. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um importante noticiário sobre o recorde da vazante dos rios da Amazônia e a fumaça em Manaus não podem esconder um outro problema grave que assola o estado. Há várias denúncias do Ministério Público, inclusive do Ministério Público de Contas, apontando graves problemas nas unidades de saúde do estado em Manaus. Há informações a serem investigadas de falta de material e medicamentos. Mais recentemente, as informações são de desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência. O Ministério Público de Contas acaba de denunciar ao Tribunal de Contas a falta de remédios para este público. Além disso, denunciou também a falta de acessibilidade de banheiros adaptados e até vagas de estacionamento, como determina a legislação. Os órgãos de controle estão sendo acionados e não podem se negar a investigar e tomar as medidas urgentes que a situação requer. Afinal, o direito à saúde é um direito humano básico garantido na Constituição. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.